sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, para lermos e partilharmos esse Evangelho. Eu desejo que você esteja ouvindo esse Evangelho já no começo do dia, para iniciarmos assim com as coisas de Deus, e para que isso ressoe sobre nós, sobre a nossa mente, sobre a nossa vida durante todo esse dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Mateus 7, de 1 a 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgado, pois vós sereis julgado com o mesmo julgamento com que julgardes, e serei medido com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco do olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavras da salvação, glória a vós. Esse Evangelho de hoje, ele é uma ordem do Senhor, mas também é um alerta do Senhor para mim e para você nesse dia. Porque hoje o Senhor está nos dizendo: não julgueis, porque será julgado. Da mesma forma com que julgueis, será julgado. O Senhor está nos dando uma ordem, Ele está dizendo para mim e para você: não julgueis. Então hoje o Senhor diz para mim e para você que isso não nos compete, porque nós não somos juízes. A outra passagem que o Senhor vai dizer que há um só juiz, e é Ele quem vai julgar naquele grande dia. E Ele diz mais, Ele vai seguir no Evangelho e vai dizer: com a mesma medida com que vós medides, também sereis medidos. Olha o que o Senhor nos fala hoje. Ele nos fala que nós devemos ter cuidado. Ele nos dá uma ordem, porque nós não nos compete julgar, não julgueis. E Ele nos continua dizendo o cuidado que nós devemos ter. Porque Ele diz: com a mesma medida com que nós medimos, nós seremos medidos. Esse é o cuidado que o Senhor nos pede nesse dia de hoje. E o Senhor vai continuar nos dizendo, além do julgamento: não julgueis para não ser julgado. Com a mesma medida com que tu julgares, com que tu medires, tu serás medido. E Ele diz assim: não tira o cisco do olho do teu irmão, e não consegue tirar a trave do teu olho. E Ele vai dizer: hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha, o Senhor está nos dizendo hoje que primeiro nós devemos olhar para nós, para depois então olhar para o irmão. Então, quando eu pensar em julgar alguém, em medir alguém, primeiro eu tenho que olhar para mim. O Senhor está dizendo isso hoje para mim e para você. Primeiro eu tenho que tirar a trave, e só então eu vou poder enxergar para tirar o cisco do olho do meu irmão. Ele não está dizendo que eu não devo tirar o cisco do olho do meu irmão, não. O Senhor não está dizendo isso. Que é outra passagem que o Senhor vai nos dizer: se o teu irmão errar, se ele pecar contra ti, vai lá, conversa com ele, mas em particular. E se ele te convencer, se ele mudar, tu terás ganhado uma alma. E hoje o Senhor está nos dizendo que para tirarmos o cisco do olho do irmão, primeiro nós precisamos tirar a trave do nosso olho. E quando nós fizermos isso, nós devemos ter um cuidado, porque da mesma forma que nós medimos o irmão, nós seremos medidos. Então que esse Espírito Santo hoje tire dos meus olhos, tire dos seus olhos toda a trave. Que Ele nos ensine a medir o irmão. E que Ele coloque na nossa mente, no nosso coração, que todas as vezes que formos fazer isso,
precisamos pensar como eu vou fazer, porque da forma que eu vou fazer, também eu vou ser cobrado da mesma forma. Então que esse Espírito Santo no dia de hoje, nessa segunda-feira, me oriente você, nos batize com toda a sua sabedoria, tire de nossos olhos toda a cegueira, toda a trave, para enxergarmos bem e para ajudarmos o irmão e nos ajudarmos também. Que esse Espírito Santo paire sobre nós nesse dia e tire de nós toda a hipocrisia. Não permita, não nos deixe ser hipócrita nesse dia. Que Ele nos batize com todo o seu fogo e tire de nós toda a trave, tudo que nos impede de ajudar o irmão, de olhar os irmãos com os olhos de Deus. Que Ele esteja conosco nesse dia, durante todo esse dia, nos ensinando, nos educando, para tratarmos bem os outros, tratarmos da mesma forma que queremos ser tratados. Em nome do Pai, do Filho, do Santo. Amém.